Fala galera, Juventude Dínamos, estamos mais um dia aqui para a nossa EBD de jovens e adolescentes. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que tem falado no meu coração nesse tempo, que é de Mateus, no capítulo 13, versículo 44 e 45. Então, peço que você pare tudo agora que está fazendo, se concentre nessa EBD, é pouco tempo, então vamos se concentrar e abrir o nosso coração para aquilo que Deus quer falar com a gente. Então, a palavra de Deus é viva e ela pode e está falando com a gente a todo momento. Então, eu queria convidar você a prestar atenção nesse texto que a gente vai ler. Mateus 13, versículo 44 e 45 diz assim: O reino de Deus é como um tesouro escondido num campo por muitos anos, até ser acidentalmente encontrado por uma pessoa. Ela fica eufórica com a descoberta, vende tudo o que possui a fim de reunir a quantia necessária para comprar aquele campo. O reino de Deus também é como um comerciante de joias, que busca as melhores pérolas. Um dia encontra a pérola perfeita e imediatamente vende tudo o que possui para comprá-la. Amém? Então esse texto eu quero compartilhar com vocês. Fala do reino de Deus. E Jesus compara o reino de Deus como um cara que estava andando e acidentalmente encontra um tesouro. Então ele procurou um tesouro e ele compara o reino de Deus a esse tesouro que ele encontrou, e ele vendeu tudo que tinha para comprar aquele lugar onde o tesouro estava enterrado. Então o que a gente vai entender hoje, galera, foi algo bem legal que Deus trouxe ao meu coração e eu tive consegui entender de uma maneira diferente esse texto. Eu já li várias vezes, talvez você já leu também várias vezes esse texto, mas ele não entrou de uma maneira tão profunda como entrou agora nesse tempo, sobre o que a gente está vivendo também, sobre o que o reino de Deus é importante para a gente, sobre o que a palavra de Deus é importante para a gente. Então, isso eu quero compartilhar com vocês. O tema da nossa lição de hoje é Encontrei um Tesouro. Então, tem tudo a ver com o que a gente vai falar. Encontrei um tesouro. Então, nós vamos tentar entender algo muito valioso que está escondido nessa pequena parábola. Então, se a gente for ler o capítulo 13, tem 7 parábolas de Jesus. A gente vai focar só nessa pequena, de 1 versículo, 2 versículos somente. E a gente vai entender o que está escondido por trás dessa parábola. Então, ela tenta nos mostrar a importância do reino de Deus. E para isso, vamos usar mais 2 textos que irão nos ajudar. Mateus 6, 33 e Mateus 7, 7 e 8. Então, esses 2 textos vão auxiliar a gente a entender o que essa parábola quer dizer. Então, a gente vai abrir Mateus 6, capítulo 6, versículo 33, diz o seguinte: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, esse texto é bem conhecido, a gente já ouviu. Mas buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas que nós precisamos vos serão acrescentadas. Em Mateus 7, a gente vai ver daqui a pouquinho, mas ele diz em relação ao reino de Deus, como a gente buscar Deus, a gente vai ler daqui a pouquinho ali na frente, a gente vai encontrar esse texto. Então nós vamos fazer algo bem dinâmico, galera. Quero convidar você a prestar bem atenção para a gente fazer algo bem rápido, mas bem dinâmico também. Então nós vamos dividir essa pequena parábola em 3 partes. Cada desse versículo que a gente leu, que é o tema de Mateus 13, 44. Então a gente vai dividir em 3 partes dessa parábola para a gente entender melhor, a gente conseguir ver o que Deus quer falar com a gente através dessa parábola. Então nós vamos dividir na primeira, o dono do campo, beleza? Segundo, o homem que encontrou o tesouro. Terceiro, o valor desse tesouro. De novo, então o dono do campo, porque o cara achou num campo que esse campo tinha dono. O segundo, o homem que encontrou o tesouro. Terceiro, o valor desse tesouro que ele encontrou. Então vamos para o primeiro, o dono do campo. Então, eu nunca tinha parado para pensar nessa forma. Então a Bíblia fala que ele estava num campo e ele encontrou um tesouro. Mas eu fui dar uma pesquisada sobre como funcionava isso e quando Jesus falou, qual era o contexto da realidade daquela época, como Jesus falou isso. Então, o que eu encontrei? Que era muito comum naquela época os donos das propriedades terem tesouros guardados, terem grandes riquezas guardadas. E o que eles faziam? Eles enterravam esses tesouros deles numa propriedade que eles tinham. Então, e esse lugar que eles enterravam, a família deles não sabia, ninguém sabia. Então, eles enterravam nesse lugar para evitar roubo. Então, tinha muita questão de guerra naquele tempo, a questão de roubo. Então, eles escondiam para que não fossem roubados. Então, a gente vai falar um pouquinho do dono desse tesouro, o dono desse campo. Então, a Bíblia não relata, mas esse campo possui um dono. E esse dono
que enterrou esse tesouro que a gente vai ler, que a gente está aprendendo. Então, e agora esse terreno está à venda. Então, se ele chegou lá, daqui a pouco a gente vai ver que ele comprou, ele vendeu tudo que ele tinha para comprar esse campo, para comprar esse terreno. Então, automaticamente subentende-se que esse terreno estava à venda, certo? Certo. Então, se ele comprou é porque estava para venda. Então, o dono desse campo colocou esse terreno à venda também. Então, esse dono enterrou de propósito para que depois alguém encontrasse. Então, esse tesouro estava lá e o dono que enterrou sabia que esse tesouro estava lá. E o campo dele estava para venda. Quem é esse dono? Deus. Então, isso que a gente vai ver agora. Eu quero convidar você a abrir Mateus 7,7 para a gente entender um pouquinho mais. Então, Mateus, capítulo 7, versículo 7 diz o seguinte: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, bateis e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. Beleza? Texto bem conhecido também. Quem procura acha, quem busca encontra, quem bate a porta será aberta. Beleza? Então por que esse texto? Porque se o dono colocou esse tesouro lá e estava vendo esse terreno, então com certeza ele sabia que alguém ia encontrar esse tesouro. E dessa mesma maneira Deus trabalha com a gente, galera. Deus quer se revelar a cada um de nós, revelar o seu tesouro a cada um de nós. Mas Ele colocou em um lugar onde somente com a nossa busca, onde somente com o nosso esforço, somente com a nossa bater na porta lá com a nossa insistência, a gente vai conseguir encontrar esse tesouro. E Deus colocou esse tesouro escondido de propósito para que a gente possa buscar. Então Deus podia colocar algo fácil para a gente achar, mas isso não ia exigir esforço nosso, não ia exigir algo do nosso coração em buscar esse tesouro. Então Deus, trazendo para a nossa realidade, Deus é o dono desse terreno. Então Deus é o dono desse campo e Ele colocou um tesouro escondido lá para que eu e você pudéssemos encontrar esse tesouro. Beleza? Esse foi o primeiro tópico. Então, isso para completar, né? A questão assim, Deus quer que eu e você continue cavando, não desista, procure esse tesouro porque um dia a gente vai encontrar. Então, quanto mais a gente se esforça em encontrar o reino de Deus, em encontrar a vontade de Deus, mais Ele se revela a nós. Quanto mais a gente busca, mais a gente vai encontrar. Quanto mais a gente bate, mais Ele vai abrir a porta para a gente estar na presença dEle. Então, beleza, falamos primeiro do dono do terreno. O dono do terreno, agora a gente entendeu o que é Deus. Deus é o dono desse terreno, do campo que estava à venda. Agora a gente vai falar do segundo tópico, que é o homem que encontrou esse tesouro. Vamos lá? Pense comigo. O que levaria um homem a cavar em um terreno que não era seu? Então eu fiquei pensando nisso nesses dias. O que leva, se coloca no lugar desse homem, o que levaria você a sair pela rua aí, achar um terreno e começar a cavar? Pense bem, o que levou esse homem a cavar nesse terreno? Então, com certeza, ele havia cavado em vários outros terrenos procurando um tesouro, porque estava frustrado com a sua vida, provavelmente. Então, assim, gente, com certeza ele não chegou lá por acaso. Tenho certeza disso. Então, parece que é tão óbvio, mas hoje pensando, esse texto se torna mais real. Então, para ele procurar e cavar e achar um tesouro, ele já devia ter procurado em outros lugares, não encontrado esse tesouro. Então, porque como na época já era de costume, ele devia estar frustrado com a vida dele. Ele devia estar muito arrependido, procurando algo que pudesse salvar ele, que pudesse tirar ele da realidade que ele vivia, mudar a vida dele, transformar a vida dele. Por isso que ele estava procurando em vários lugares algum tesouro. E até que ele chegou num campo onde havia esse tesouro. E a gente vai ver que a vida dele foi transformada daí para frente. Então, ó, veja como é legal. A partir de um versículo a gente pode tirar tanta coisa. Então, uma pergunta para mim e para você. Em que terreno nós temos cavado? Em que campo nós temos cavado? Talvez a gente já procurou a felicidade, já procurou entender a alegria, já procurou tantas coisas em vários lugares. Talvez em vários lugares a gente já cavou lá tentando achar algo que suprisse a nossa alma. Talvez já foi em amigos, já foi em pessoas, já foi em festa, já foi em vícios, em tantas coisas, galera, que a gente tem hoje disponível. E a gente já talvez cavou lá tentando encontrar algo que pudesse satisfazer nossa alma. Mas a gente não encontrou. Por quê? Porque a gente não procurou no lugar certo. Então a gente vai entender um pouquinho mais sobre esse cara que encontrou esse tesouro. Ele estava procurando algo. Com certeza ele já devia ter procurado em vários lugares, mas agora ele encontrou o lugar certo. Baseado também em Mateus 7,7, que diz: bater e a porta vai se abrir, pedir, dar-se-vos-á, buscar e encontrarão. Então, baseado nesse texto,
Ele estava buscando e então encontrou o que ele mais queria. Precisamos ter a perseverança desse homem. Então pense assim, galera, talvez você tem procurado, tem insistido e as coisas não estão acontecendo ainda, mas eu quero dizer para você, não desista, não pare de cavar, não pare de buscar. Busque no lugar certo. Hoje nós temos um terreno certo para poder procurar esse tesouro. Então continue, persista, não olhe para trás e não desista. Beleza? Vamos continuando. Terceiro tópico que a gente vai falar e último, o valor desse tesouro. Então vamos ao tão esperado tesouro que Jesus fala. Relembrando que nós sabemos que o dono enterrou esse tesouro. Então, voltando lá ao primeiro tópico, a gente conheceu quem era o dono, que era Deus, que enterrou esse tesouro. E que o homem que encontrou, que era o segundo tópico, estava buscando algo para a sua vida e então encontrou o campo de Deus disponível para ele. Então, o campo de Deus está disponível para cada um de nós. Então, isso quero que você entenda, pessoal. O campo de Deus está disponível para cada um de nós. Caneta. Então, Jesus preparou algo muito especial para que a gente pudesse buscar, para que a gente pudesse entregar o nosso coração e entender essa vontade dele para nós. Então, Deus é tão especial e tão esperto, tão sábio, que ele sabia que se a gente não fosse movido por um desafio, a gente ia desistir muito fácil. Então, Deus coloca desafios para mim e para você, ainda mais nessa nossa idade. Se a gente não tiver desafios que nos movimentem, que aguçem os nossos olhos, a nossa fé, a gente vai ficar parado. Então, Deus fala assim, ó, cara, te dou um campo inteiro aqui, vai procurar o tesouro. Então, isso é muito legal de Deus para que a gente possa entender o valor dele, o valor do reino dele, o valor da vontade dele sobre a nossa vida. Então, eu sempre me perguntei o porquê ele não vendeu esse tesouro. Ele fez tudo ao contrário. Vendeu tudo que tinha para comprar esse terreno do tesouro. Então, talvez você já se perguntou e talvez você se perguntou agora. A gente lendo Mateus 13:44, vê que ele encontrou esse tesouro e a Bíblia não fala que ele cavou, pegou o tesouro e foi embora. Não, a Bíblia fala que ele pegou, encontrou o tesouro, voltou para casa, vendeu tudo que tinha e comprou o campo onde esse tesouro estava enterrado. Então, ele comprou o lugar onde aquele tesouro estava. Ele não voltou para casa com o tesouro e usou da maneira dele, não. Ele entendeu que tinha que fazer algo para ter aquele tesouro, para conquistar aquele tesouro maior do que só desenterrar ele. Isso que a gente vai ver agora. Mas por que ele fez isso? Então eu fiquei me perguntando para Deus, por que esse cara não desenterrou e saiu rico de lá? Ele não fez isso. Sabe por que Jesus comparou o reino de Deus a esse tesouro? Então isso que a gente vai ver agora. Porque só pode ter parte deste tesouro, preste bem atenção, galera, essa parte é bem jóia. Porque só pode ter parte desse tesouro quem antes vender tudo que tem. Eu não preciso trazer nada. Então, ele entendeu que para ter parte desse tesouro, ele tinha que deixar tudo que ele tinha conquistado já. Então, ele tinha que vender tudo que ele tinha, deixar os sonhos dele, deixar os planos dele, deixar a vontade dele de lado para conquistar esse tesouro. E não precisou trazer nada com ele. Então, a Bíblia não fala que ele trouxe algo que ele tinha, uma maletinha lá. Eu creio que ele veio sem nada, somente com o dinheiro, só aquilo que ele tinha conquistado, entregado tudo para pegar aquele campo. Então, ele entregou tudo literalmente. E eu creio que Jesus falou nesse sentido, de literalmente ele vendeu tudo que tinha para comprar aquele campo. Pense então comigo também. Esse homem vendeu sua casa, seu carro, seu PC, seu cavalo, o que ele tinha, ele vendeu. Então, ele vendeu tudo, porque ele entendeu que esse tesouro era suficiente para a sua vida. Então, vê quanto isso é legal. Ele entendeu que esse tesouro seria suficiente para ele ter uma vida muito melhor do que ele tinha e para mudar toda a realidade, talvez que já estava frustrada da vida dele. Mas sabe o que é melhor ainda? Agora vem uma bomba, que até coloquei aqui, agora vem uma bomba. Sabe o que é melhor ainda? Como ele encontrou o tesouro, toda a sua vida a partir daquele momento seria construída novamente a partir daquele tesouro. Vou repetir. Como ele encontrou o tesouro, o melhor tesouro que ele estava precisando, que ele estava buscando, toda a sua vida, a partir daquele momento que ele encontrou o tesouro, que ele vendeu tudo, que ele comprou o campo, a partir daquele momento seria construída uma vida totalmente nova.
Então ele começaria a viver de uma maneira totalmente diferente, com novos sonhos, com novos planos construídos a partir daquele tesouro que ele encontrou. Vamos lá. E agora ele tinha todo um campo também. Vê se você conseguiu entender. Então tá, vamos lá. Não entendi, Fábio. Tá, então vamos aproximar um pouquinho na nossa realidade. Para vivermos o reino de Deus, esse tesouro, temos que abandonar a nossa velha vida, certo? Vender tudo que nós temos, não literalmente, galera, entenda o que eu estou falando, mas abandonar as nossas vontades, abandonar os nossos próprios propósitos, o nosso orgulho, a nossa braveza, a nossa vaidade, tudo aquilo que nos impede de se aproximar de Deus. Então, abandonar toda a nossa velha vida e saber que agora uma nova história será escrita a partir do reino de Deus. Então, eu estava lá procurando, agora a gente encontrou, galera, o reino de Deus. Então, eu tenho que saber que a partir desse momento que eu fui conquistado por Deus, que eu fui atraído por Deus, a minha vida vai ser transformada e vai começar uma nova vida a partir desse momento. Então, daqui para trás, era uma vida antiga. Agora que eu encontrei esse tesouro, eu deixei tudo que eu tinha e vou ter uma vida totalmente nova e transformada pelo Senhor. Pelo perdão do Senhor, pela restauração do Senhor. E a gente tem que ser grato por isso, galera, porque é só Deus para poder fazer isso na nossa vida com tanta misericórdia, com tanto amor. Então, vamos lá, voltando aqui ao texto. Então, a nossa vida será escrita a partir do reino de Deus, a partir da vontade de Deus, do tesouro que encontramos, e esses recursos que Deus nos dá nunca irão se acabar. Então, sabe o que eu achei mais legal aqui? Que Deus não fala que ele só encontrou o tesouro e que não fala que a gente só encontrou um tesouro, mas ele, além de encontrar um tesouro, agora nós temos um campo limpo, somente nosso, que é da vontade de Deus para a gente construir a nossa vida ali. Então, não sei se você conseguiu entender da maneira como eu queria passar, mas pense assim, a gente vendeu tudo que nós tínhamos. Se a gente tinha um carro, a gente tinha uma casa, a gente tinha uns brinquedos, tinha um videogame, a gente vendeu tudo que tinha. Vamos levar para o nosso lado literal. A gente vendeu tudo para encontrar um tesouro. A gente abandonou nossa velha vida, nossos passados, nossos pecados, nossas falhas, nossas vaidades, nossos orgulhos, nossas mentiras, para encontrar essa nova vida. A gente encontrou essa nova vida e agora, além do tesouro que a gente encontrou, que é o próprio Deus, que é o reino de Deus, agora a gente tem algo novo para ser escrito naquele campo, nesse campo que Deus nos dá, que é uma eternidade ao lado dele. Então pense o quanto maravilhoso é esse texto para cada um de nós. E eu quero encorajar você a pensar nisso. Jesus é a pedra preciosa, Jesus é o maior tesouro que nós poderíamos ter encontrado. Ele se revelou. Ele colocou escondido esse tesouro lá de propósito para que eu e você encontrasse. Então, não desista. Se você está buscando algo, uma resposta de Deus, não desista, porque a partir do momento que você encontrar esse tesouro, você vai ver que a sua vida vai ser transformada totalmente. Então, a gente tem essa oportunidade e essa chance ao lado do Senhor para ter uma vida totalmente transformada na presença dele. Então, eu quero motivar você a ter um coração obediente buscando ao Senhor. Não desista, persevere. Então, talvez a maior característica desse cara foi que ele perseverou. Sabia que a vida dele estava difícil, estava frustrada, estava cheia de dificuldade, estava só o bagaço. Mas ele encontrou o tesouro, de tanto ele buscar, de tanto ele bater, Deus viu e transformou a vida dele. Então, ele não só ganhou um tesouro, mas ganhou um campo inteiro para a vida dele ser construída naquele lugar. E assim é comigo e com você. A gente não encontrou só um tesouro. A gente encontrou um lugar para a gente construir a nossa vida na palavra de Deus, na vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, e para sempre eterna. Beleza, galera? Então era essa palavra que eu queria compartilhar com vocês. Que Deus te abençoe e tenha um domingo muito especial na presença de Deus. Em nome de Jesus.